Irmãos, eu estou com esse nobre desafio, nosso pastor está aqui, glória a Deus. Vamos lá então. Queridos, olha só, há 1 ano e alguns meses atrás, eu tive num Tadel compartilhando uma mensagem com vocês, e eu lembro que naquele Tadel estava chovendo bastante, e a gente não teve tantas pessoas no Tadel. E hoje, quando o pastor falou que era para mim estar compartilhando com vocês, ardeu no meu coração compartilhar novamente essa ministração. Então eu dei uma mexida nela, bem pouca assim, atualizei algumas coisas, mas eu quero falar hoje com você sobre a nossa vibe é célula, amém? Dentro dessa série, nossa vibe, eu quero falar sobre life group, sobre célula. E o tema dentro dessa vibe é a edificação da célula ou do life group, que eu quero falar hoje. Então, para resumir, eu lembro que a primeira vez que eu ministrei essa palavra, eu demorei bastante na introdução, então a intenção é melhorar. Então, edificar é a mesma coisa que você construir algo, você achar uma base, uma estrutura boa, e dentro daquela base você edificar ali algo, você construir algo. Então, o Senhor nos deu uma base muito boa, que é a sua palavra, e através da sua palavra, em obediência à nossa liderança, visão, coração dos nossos líderes, a nossa igreja, a batida do coração da nossa igreja, da nossa Past Church, são discipulados e células. Esse é o que lateja no nosso coração pulsa. Estava assistindo outro dia um podcast do pastor Abe, e ele emocionado falando, ele falou, olha, o nosso coração da minha família, o coração da Past Church é célula e discipulado. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala, o meu coração é célula e discipulado. Amém, queridos? Então, numa outra oportunidade, a Vânia falou bastante aquele dia, muito bem sobre discipulado, aprendemos muito, e hoje eu quero falar sobre a edificação do Life Group. E eu queria começar te perguntando, irmãos, para uma célula existir, o que uma célula precisa para ela existir? São 3 coisas que uma célula precisa para ela existir. Vamos lá, qual que é a primeira? Líder. Uma célula precisa de um líder para ela existir. Segundo, ela precisa de um lugar. E terceiro, ela precisa de pessoas. Então diga comigo, líder, lugar e pessoas. Isso para uma célula existir. Agora, para uma célula existir, crescer e multiplicar, o que ela precisa? O que ela precisa? Para ela existir, ela precisa de um líder, de um lugar e de pessoas. Mas para ela existir, crescer e se multiplicar, o que essa célula precisa? É isso que eu quero falar com você hoje. A gente trabalhar junto sobre isso. Primeiro, uma célula, para ela crescer, multiplicar, ela precisa de um líder extremamente apaixonado por Jesus e por vidas. Não basta ser um líder, você precisa ser um líder apaixonadíssimo por Jesus. O que é um líder apaixonado por Jesus? Quando você ama alguém, quando você é apaixonado por alguém, você não mede esforços para estar com aquela pessoa. Você não mede esforços para ir aonde aquela pessoa está. Você não faz cálculo para estar com aquela pessoa. Um líder apaixonado por Jesus é um líder que tem relacionamento com Jesus. É um líder cheio do Espírito Santo. Meu pai falava comigo, ele falava, um cara que é cheio do Espírito Santo, ele chora óleo de unção. Um líder apaixonado por Jesus, ele tem um relacionamento profundo com Jesus. Ele não é um líder que só ora na hora da refeição. Ele não é um líder que só ora na hora de dormir. Ele não é um líder que ele só ora na igreja ou na célula, não. Ele tem, como falamos no outro dia, no domingo, como Daniel. Ele é contínuo no seu relacionamento profundo
com Jesus, com o Espírito Santo. Ele ouve a voz de Deus. E esse líder apaixonado por Jesus, ele não se limita ao dia da célula. A célula para ele não é só na quinta ou só no sábado. Uma das coisas que eu estava hoje em casa orando e o Espírito Santo falou para mim, irmão, eu quero fazer bem treinamento hoje, sabe? Não é pregação, mas eu quero mais para esse lado de treinamento mesmo. Então você vai ver que eu vou falar poucos textos aqui, mais umas coisas práticas mesmo. Então, o líder apaixonado por Jesus, ele não se limita ao dia da célula. Porque assim, às vezes, eu sei por experiência própria minha, a gente trabalha muito no evento da célula. A gente investe muito no evento da célula. E não está errado, está certo. Você fazer uma célula atrativa, uma célula legal, com luz, fumaça e tudo que tiver direito é muito legal. Só que termina a célula, as pessoas só vão ouvir falar de célula e só vai movimentar o grupo da célula no dia da célula. Não. Líder apaixonado por Jesus, ele vai além do dia da célula. Na verdade, o dia da célula é uma colheita do trabalho que ele fez durante toda a semana. Tudo que ele fez durante a semana, ele vai colher na quinta-feira ou no sábado, no dia da célula dele. Então esse líder, no dia da célula dele, ele não está ansioso, ele não está preocupado, não. Ele sabe, cara, a minha parte eu fiz, Deus estava comigo, agora eu vou só colher. Ele está tranquilo, ele está atencioso na célula, ele está amoroso na célula, ele está em paz, ele está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ele olha para trás, eu discipulei, eu pastoreei, eu movimentei o grupo, tudo que a cartilha diz eu fiz. Agora vou colher. Aí ele colhe na célula, ele compartilha a célula tranquilo. É muito top isso. Então esse líder precisa ter isso no coração dele. A célula desse líder, ela é uma extensão da igreja, não é um ministério independente. A célula dele está completamente conectada com a visão, com o coração da igreja. A palavra da célula, do culto de domingo, para ele é um tesouro na mão dele. É algo que ele preza muito, ele estuda, ele se prepara. Quando ele coloca alguém para fazer isso, ele está gerando um líder para fazer isso, ele se certifica que a pessoa entendeu, que a pessoa compreendeu, ele conversa com ela antes, ele prepara ela antes para compartilhar aquela mensagem poderosa que vai compartilhar na célula depois. Então, esse líder cheio do Espírito Santo, ele é muito organizado. A célula dele terminou, ele já começa a trabalhar para outra célula. A célula dele terminou na quinta ou no sábado à noite, no final da célula, ele já está preparando uma estratégia com 2 tipos de pessoa da célula dele. Ele já está pensando o que ele vai fazer com os convidados, ele já está pensando o que ele vai fazer para trazer os que faltaram. Ele já está organizando a célula da semana que vem, quem vai compartilhar, fazer o lanche, quem vai compartilhar a palavra, quem vai fazer o louvor. A próxima célula já está latejando no coração dele. Por quê? Porque ele é apaixonado por Jesus e por aquilo que Jesus pediu para ele fazer. Entendeu? Segundo, para uma célula existir, crescer e multiplicar, ela precisa de um líder apaixonado por Jesus e ela precisa de um lugar. Quando a gente fala de lugar, não tem como você falar de lugar de célula sem falar do anfitrião. O anfitrião da célula, irmão, ele é o braço direito do líder do Life. O anfitrião da célula, ele não é só a pessoa que cede a casa para a célula acontecer. Não, o anfitrião da célula, ele é aquela pessoa que ele entendeu que não é só uma reunião de pessoas que está na casa dele. Ele entendeu que é a arca de Deus que está na casa dele. Ele entendeu que Deus achou por bem essa arca ficar sobre a casa dele. E ele é um anfitrião proativo. Ele ajuda o líder. Ele é um anfitrião transformado. Ele tem um bom testemunho diante dos seus vizinhos.
Ele mexe o doce durante a semana ali no seu bairro, na sua rua. Ele é o primeiro a evangelizar e convidar as pessoas da sua rua para a célula. Quando o líder chega na célula, ele já fez muita coisa em favor da célula, no lugar onde a célula está. Ele não fica esperando o líder ligar para ele convidar o vizinho da direita, da esquerda, para ele orar pelos vizinhos, pelas pessoas da sua rua, não. Ele é um anfitrião proativo, ele vai para cima. Ele corresponde àquilo que Deus colocou dentro da casa dele, que é uma célula que representa a arca de Deus. Ele é um líder, ele é um anfitrião disposto e disponível para o reino. Não, a minha parte eu já fiz, eu já cedo a minha casa. Não, ele vai muito além disso. Ele cede a casa dele, ele cede a força dele, ele cede o coração dele, a alegria dele, o entusiasmo dele. É uma honra no coração do anfitrião receber uma célula na casa dele. Quantos anfitriões nós temos aqui de célula? É uma honra a célula na sua casa, sim ou não? Dá um glória a Deus aí, se é uma honra a célula estar na sua casa. Você pensa, irmão, a sua casa se tornou um lugar de salvação, onde as pessoas vão conhecer Jesus, onde as pessoas vão ser curadas. Você já parou para pensar que muitas pessoas que vão morar no céu conheceram Jesus na sua casa? E isso é muito poderoso. Terceiro, para uma célula existir, crescer e multiplicar, ela precisa de um líder apaixonado por Jesus. Ela precisa de um lugar com um anfitrião transformado, proativo, disposto para o reino. E terceiro, precisa de membros compromissados. Membro compromissado. Ele não é só membro, ele tem compromisso. Diga comigo, membro compromissado. Irmãos, nós precisamos, com muito amor e com muito carinho, nós, como líderes de célula, nós precisamos explicar para aquela pessoa que, glória a Deus, está vindo na célula 1, 2, 3, 4 vezes. Nós precisamos, em algum momento, conversar com ela sobre ela se tornar membro da igreja através da célula e explicar para ela o compromisso disso. Que é muito mais do que você colocar o nome do banner, você ser um membro compromissado. Porque quando você compromissa a pessoa e ela não se compromissou, você vai ter trabalho depois. Você vai ter trabalho depois. Aí você vai ter que assumir um compromisso de cuidar dela. O que ela não faz, você vai ter que fazer, o seu trabalho vai dobrar. Agora, quando você explica para ela, conversa com ela e ela entende o que é ser um membro compromissado, fica bem melhor, as coisas ficam mais claras. O que é esse tal de membro compromissado? Primeiro, ele tem um compromisso com Jesus. Ele tem um compromisso com Jesus. Qual que é o compromisso que ele tem com Jesus? Ele tem um compromisso de permanecer aonde Deus chamou ele até a volta de Jesus. Ele tem esse compromisso. Ele tem um compromisso com a palavra de Deus. Né? Tira de você, líder, o compromisso. Não é comigo o compromisso também. Mas em primeiro lugar é um compromisso com o Senhor, é um compromisso com a sua palavra, que diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Ele tem um compromisso com a igreja local de congregar. Ele vem na célula durante a semana e ele vem nos cultos. E isso para ele é um prazer, uma alegria. Ele não vai, o membro compromissado da célula, ele não vai na célula porque o líder liga para ele 24 horas, porque o líder fica na cola dele, não, porque ele tem um compromisso. A pessoa que você precisa correr muito atrás dela, ela não é um membro compromissado. Ela não tem compromisso ainda. E essa falta de compromisso vai te dar trabalho. Por quê? Porque eu e você, nós erramos no início. Nós não deixamos claro para ela o que é ser membro da célula. O que é ter compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus. Então, quando você explica isso para ela com clareza, depois fica mais leve.
fica melhor. E é muito mais fácil que essa pessoa se torne daqui a pouco um discipulador e um líder também. Quando as coisas são claras. Agora, quando a gente faz as coisas assim de qualquer jeito, a pessoa vem 1, 2 células e você já coloca o nome dela lá. Aí daqui a pouco a pessoa não vem mais. Mas ela está lá como membro compromissado, mas ela não é compromissada. Então, nós precisamos ter esse cuidado, esse zelo em explicar para a pessoa. Porque é muito legal, né? A gente vê, às vezes, nos grupos, né, de GL, fulano, membro compromissado e tal. Mas, às vezes, eu já vi isso acontecer. Você vê a pessoa colocando o nome no banner. Aí eu vou lá nas fotos anteriores da célula, fico procurando aquela pessoa. Eu digo, mas... estranho, né? Eu estou vendo ela só na foto agora de assinar o banner, mas não vi em outras. O que aconteceu? Estava invisível na célula, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Quarta coisa que uma célula precisa, para que ela possa existir, crescer e se multiplicar, os membros dessa célula precisam entender o real propósito de uma célula. O líder, principalmente, precisa ter muita clareza do propósito de uma célula. O propósito de uma célula não é só se reunir uma vez por semana. O propósito de uma célula não é só ter um grupo de WhatsApp, não, vai muito além. O propósito de uma célula, eu pesquisei, ouvi o pastor Eibe, vários líderes da nossa igreja, e eu consegui tirar 8 propósitos, tem muitos outros, mas os principais que o pastor Eibe enumerou. O primeiro, propósito de uma célula é evangelizar. A igreja, a célula vai aonde a igreja, o culto de domingo não vai, mas a célula vai. Então a célula, ela precisa ter claro para os membros, não é um culto familiar, não é um GP, não. Em outras igrejas é uma bênção. Meu pai é de uma igreja em GP. Como que é lá na igreja do meu pai? É uma reunião só para os membros da igreja. É uma reunião e é gostoso, e é muito legal. E é de Deus. Mas aqui na nossa igreja, o propósito da célula é evangelizar. Um dos principais, ganhar almas. A célula está lá na sua casa, no seu bairro, para ganhar aquele lugar. Muitas igrejas da Paz Church começaram com uma célula. Os núcleos do Coroados e do Mirim estão começando com célula. Garuva começou com uma célula. Hoje é uma igreja. Então, precisa ter isso claro no coração. Evangelismo. Aí eu preciso, dentro desse propósito do evangelismo, como líder do Life, com os meus discípulos, com os membros, eu vou trabalhar para que esse propósito aconteça. E aí eu tenho que buscar as ferramentas que a igreja me oferece. Que ferramenta a Igreja da Paz me oferece, a Paz Church me oferece, para eu cumprir esse propósito de evangelismo? Natanael 3. GE. Tem ferramenta e ferramenta boa e que funciona. Quantas células que estão aqui começaram com GE? Várias. Então o GE funciona, só que precisa ter disciplina, precisa fazer recheado de oração, de jejum. Não é só fazer, é como fazer. Entendeu? Então precisa. O projeto Natanael 3, nós estamos fazendo lá na nossa célula. Inclusive essa semana agora, esse sábado agora, é aquele passo de levar os convidados. Então nós estamos preparando uma célula bem legal, né? Eu já estou marcando de correr essa semana com os meus Natanaéis. E vamos estar todo mundo lá. Vai ter umas 20 pessoas convidadas lá. Né? Cada dia é um que ora no grupo, cada 2 jejum um dia da semana, e eu estou lá no grupo fervendo e a Ana fervendo. Por quê? Porque eles têm que olhar para nós como líderes daquele Life. Cara, eles estão cumprindo o propósito. Comigo ou semigo eles estão indo. Então os membros da sua célula têm que olhar para você. Aonde que está o coração do meu líder? No propósito. Lembra que eu falei domingo
que eu creio que essa geração é uma geração que vai sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Então como que nós vamos querer que os nossos membros da nossa célula sejam pessoas apaixonadas pelo propósito? Quando eles veem em nós isso. Quando eles verem a gente fazendo isso primeiro, dando o exemplo, puxando o carro, como diz o meu filho mais velho. Puxando o carro, arrastando. Sabe, irmão, uma coisa que Deus tem falado comigo, o líder, ele não é refém de uma atmosfera. Ele muda a atmosfera, se a atmosfera não está boa. Se a célula dele não tem uma atmosfera de evangelismo, ele não vai ficar reclamando e murmurando para o discipulador dele. Não! Ele vai pedir ajuda e vai mudar aquela atmosfera. Ele vai gerar uma atmosfera de evangelismo na célula dele. Ele vai colocar um coração missionário, que é o coração da nossa igreja, dentro do life dele. Ele vai trabalhar para isso acontecer. Ele vai ser o primeiro a convidar pessoas, a trazer pessoas, a chorar na célula por almas. Entendeu? Segundo, o propósito da célula é integrar pessoas. O que é integrar pessoas? É, através do amor da célula, fazer com que os convidados e os membros, eles se amem, eles fiquem amalgamados. Eu preciso ter esse olhar na minha célula. Como que eu me relaciono bem com os meus discípulos? Os meus discípulos se relacionam bem com os discípulos dele. Tá bom? Não. Porque eu preciso me relacionar também com aquele que não tem vínculo de discipulado comigo. Porque senão, se a gente não cuida, a gente tem as panelinhas. Eu chego na célula, eu falo com o meu discipulador. Eu chego na célula, eu falo com o meu discípulo. Não. A célula precisa integrar todo mundo. Todos nós temos que nos envolver. Tem que ser um clima de família. A pessoa tem que chegar na célula, ela não vai encontrar uma reunião normal. Ela vai encontrar uma reunião de uma família que ora junto, uma família que compartilha a palavra junto, uma família que canta junto, uma família que come junto e não moram na mesma casa, mas são família. Você compreende? Esse é o coração. Com esse coração a gente vai conseguir cumprir o propósito de integrar as pessoas na célula. Porque quando a pessoa ela é integrada na célula, ela não sai mais. Quando você consegue gerar no coração dela um senso de pertencimento, que ela não está indo, eu não estou indo na célula do Álvaro, eu estou indo na minha célula. Você entendeu? Eu não estou indo na célula do Tiago, eu estou indo na minha célula. Quando você ouvir isso de um membro da sua célula, irmão, ele está integrado. Agora, enquanto ele estiver falando que ele vai na célula do fulano, não, eu quero te convidar para ir na minha célula. Quinta-feira tem a minha célula, ele está integrado. Amém? Terceiro, a célula tem o propósito de pastorear as pessoas. Nós, dentro do discipulado, nós pastoreamos as pessoas. Qual que é a diferença do discipulado? O pastoreio também é discipulado. Mas o discipulado, como nosso pastor nos ensina, o discipulado profundo, ele é para aquela pessoa que já entendeu, que já está mirando ministério, que já quer crescer, quer romper, quer liderar célula, você vai aprofundar com ela. Mas essas pessoas novas que estão chegando, nós vamos pastorear elas. Nós vamos visitá-las, nós vamos enviar mensagens para elas. A Bíblia diz que o bom pastor não é o pastor normal. O bom pastor. Quem é o bom pastor? O bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Lembra da passagem do bom samaritano? Por que aquele samaritano, ele foi chamado de o bom samaritano? Porque ele fez algo além do normal. O líder de célula, ele precisa não só ser um líder de célula, tem que ser um bom líder de célula. Cumprir um bom pastoreio. O que é um bom pastoreio? É aquele que ele não pastoreia só na célula. Ele não é simpático e amoroso só na célula e no culto. Ele demonstra amor fazendo algo anormal por aquela pessoa. E foi o que o bom samaritano fez. Ele estava indo fazer as coisas dele, ele encontrou uma pessoa que ele não conhecia e ele tratou aquela pessoa como se fosse da sua família. Sabe o que impacta as pessoas? É quando você não tem vínculo nenhum com ela e você trata como se tivesse. Ela não te conhece direito, mas você olha para ela com um olhar de amor.
Você cumprimenta ela com um olhar de amor. Você faz questão de estar com ela. Você vê ela na igreja, você para conversar com ela. Porque para mim e para você, vir ao culto é uma prática já. Mas para a pessoa que está começando agora, às vezes é só ela na casa que está conhecendo ao Senhor. Às vezes para ela é muito difícil vir ao culto. A família discrimina, o marido discrimina, a mulher discrimina, o filho discrimina, o sogro e a sogra discriminam. Ele chega aqui na igreja, é uma vitória. Aí ele encontra você, o líder do Life. Oh, meu querido, que alegria vê-lo aqui. Puxa vida, gostaria que você sentasse aqui comigo. Vamos adorar ao Senhor juntos, vamos ouvir a palavra juntos. Esse, sabe, ser pastorzão. Sabe, ser pastorzão, abrir as asas, sabe, abrir as asas, deixar de andar encolhido, sabe, abraçar os irmãos, visitar, sabe, fazer algo além do normal, dividir a sua agenda com o seu rebanho. Bom líder, ele divide a sua agenda com o seu rebanho. Sabe, irmãos, eu entendo que isso é uma maneira da gente até adorar ao Senhor, sabe? Pense que aquela pessoa que está lá no seu life, ela é filho de Deus. E você está cuidando do Filho do Altíssimo. Olha a responsabilidade. Eu não deixo meus filhos na casa de qualquer pessoa. Eu não deixo. E quando eu deixo na casa de alguém, é alguém que eu confio, que eu gosto, que eu sei que vai cuidar bem dos meus filhos, que vai atender deles bem. Então Deus olhou para você e colocou essas pessoas como seus filhos. Deus confiou a você essas pessoas. Então, faça um pastoreio eficaz com ela. Quarto, uma célula que existe, que cresce e multiplica, ela evangeliza, ela integra as pessoas, ela pastoreia e ela discipula. Ela discipula as pessoas e gera outros discipuladores. Irmão, quando você começar a discipular uma pessoa, que ela vir pedir para você falar sobre o discipulado, ou você for conversar com ela sobre o discipulado, deixe bem claro para ela, irmãos, que o que você está fazendo na vida dela, por amor a Jesus, você está com o bastão na mão e agora você está passando para ela através do discipulado. Que você está cuidando dela, discipulando ela, para que ela possa ser curada, cresça e possa também fazer isso com outras pessoas. Deixe isso bem claro e sempre se certifique em todo o discipulado. Não tenha vergonha de perguntar: meu querido, qual é o seu coração a respeito de discipular? Eu já estou te discipulando há 2 meses, 3 meses, e tem sido tão precioso, tem sido tão bom, nós temos crescido juntos. E eu tenho visto que você já pode discipular alguém. E ver como que ela, o que ela pensa, porque, irmãos, não pode. Pessoa 6 meses sendo discipulada e não discipula ninguém. Isso é egoísmo. Sabe, não é assim que a palavra nos ensinou. Jesus não falou só para a gente ir. Ele não deu uma obra para a gente fazer pela metade. Ele disse para a gente ir e fazer discípulos. Isso é para todos. Não é só para o pastor Michel, para mim, para o Alex, para o Álvaro, para o líder de Life. Não, é para todos. Pare e pense aí se lá na sua célula todos os membros discipulassem. Pense. Só que às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas não estão discipulando porque nós, líderes, nós não estamos dando a devida importância para isso. A gente está vendo lá pessoas sem discipulado na célula, você não está conseguindo alcançar ela e você está dando a maior atenção para aquelas pessoas que estão sendo discipuladas, mas não estão discipulando. Experimenta um dia, querido, olha, hoje não vai dar para nós fazer o nosso discipulado, sabe? Puxa, mas por quê? Porque eu vou visitar aquele irmão que não está sendo discipulado. Sabe, às vezes, irmãos, a gente precisa, com muito amor, às vezes, dar um tratamento de choque, às vezes, sabe? De realidade. Porque eu não sei, tem pessoas que parece que elas estão em outro planeta.
Elas estão fora. O cara vai uma célula, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não leva ninguém, 8, 9, 10, não leva ninguém, ele não está nem aí para as pessoas que estão indo para o inferno. O importante é ele estar salvo. Ele está pouco preocupado, sabe? Ele está recebendo o discipulado e está pouco preocupado com os irmãos dele de célula que não estão sendo discipulados, sabe? Não se coloca nem para fazer uma visita, um pastoreio. Olha, que gostoso para a gente como líder ouvir isso. Já pensou que delícia? Olha, meu discipulador, eu sinto que eu ainda não estou assim preparado para discipular. Mas tem alguém que eu poderia visitar e fazer uma oração? Será que esse tempo que você está sendo discipulado, você não aprendeu ainda a orar com alguém? Será? Sabe, irmãos, quando você está sendo discipulado e passa um tempo e você não faz o mesmo, você está dizendo para o seu líder que o que ele está fazendo com você não funciona. Porque o que funciona, a gente reproduz. Você entendeu? A gente reproduz. Então, em nome de Jesus, nós vamos mudar isso. Amém? Isso vai ser mudado. Nós vamos inverter esse número de muitas pessoas sem discipulado. Por quê? Porque você tem recebido de Deus. Amém? E converse, seja franco com esses irmãos que estão sendo discipulados e não estão discipulando ninguém. Sabe? Pastor Michel, desde que eu cheguei na Igreja da Paz, ele fala sobre isso. Até hoje. Sabe? A gente não pode ficar ali lambendo ferida uma vida toda. Uma hora a ferida tem que curar. Tem que curar, não existe ferida eterna. Ela tem que ter uma cura. Sabe? Ora a Deus, conversa. Às vezes a gente fala muito assim para o discípulo ser transparente. E às vezes eu vejo que a gente, às vezes, é pouco transparente com o discípulo. Olha, irmão, eu estou andando com você, mas tá fácil, viu? Porque eu estou te discipulando já 6 meses, você não traz ninguém para a célula e você não discipula ninguém. Aonde que eu estou errando com você? Onde que eu posso melhorar com você? Para que você possa reproduzir isso. Para que o nosso coração possa pulsar na mesma batida. Amém, queridos? 5º propósito da célula: comunhão. Comunhão. Como é gostoso, irmão. Comunhão, a koinonia bíblica. A koinonia bíblica. Sabe, a célula, ela precisa ter outros eventos além da célula. Sabe? Só que às vezes a gente tem uma tendência em, às vezes, gastar muito. Ah, não, vamos fazer um mega churrasco com picanha, Não! Faz uma coisa mais simples, agora está vindo calor. Combina uma caminhada na praia. Combina uma corrida. Irmãos, vamos fazer 5 km domingo? Antes do culto? Vamos, a célula inteira, vamos? Vamos, irmão, vamos pedalar? Vamos pedalar? As irmãs, né? Vamos catar conchinha lá na praia? Vamos? Vamos, irmã. Ó, irmã, achei uma conchinha. Né? Sabe? Vamos lá. Vamos lá nas pedras. Irmão, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Irmãos, a gente mora num paraíso e a gente não usufrui. Eu peguei o Pingo, o produtor das nossas canções, irmãos. Pelo amor de Deus, irmão. Vou falar um negócio para você. Hoje eu recebi a 2ª música pronta. Cara, gente, a Anne já canta bem e afinado. Os recursos de estúdio, irmão, a voz dessa mulher, pela misericórdia. Irmão, meu Deus, irmão, o que Deus está fazendo é muito poderoso. Irmãos, eles ligaram a Sotel Altar lá no estúdio, todo mundo chorando, irmão. Você acredita? Meu Deus, cara. Sabe? Impressionante. Então, meu Deus está fazendo algo muito poderoso. E aí, quando ele veio aqui para gravar as vozes do pessoal, eu peguei ele e levei para passear na cidade. Ele chorava, irmão, levei ele nas pedras ali para baixo do Cristo ali, sabe? Quem já foi ali? Ele
Cara, quem que pôs essa pedra aqui, cara? Meu, que lindo, e foto, e vídeo e tudo. Irmãos, o povo paga uma grana para vir aqui ficar 2, 3 dias. Sabe, irmãos, combina com a sua cela. Vamos lá nas pedras, essa semana. Sabe, comunhão, faz alguma coisa. Vamos correr, vamos andar de bicicleta. Vamos levar as crianças lá, tudo no complexo esportivo. Vamos, sabe, tira a célula de dentro da célula, irmão. Põe para fora, entendeu? E às vezes numa dessa até ganha umas almas. É ou não é? Está todo mundo lá nas pedras, lá caminhando, tudo crente. Encontra lá uma pessoa lá em depressão, mal, lá já faz uma roda em volta, já ora, já aceita Jesus, já leva para a célula. Mas, sabe, irmão, é verdade. Comunhão. Sabe, cachorro quente é uma marca de célula, né, irmão? Cachorro quente, né? Até devia ter uma V na marca, Life Group. Né? Já pensou? Né? Qual vinho você vai comprar? Life Group. Né? Porque é uma marca, mas é gostoso. Né? É muito bom. Comunhão. Né? Sexto, célula é um lugar de treinamento. Treinamento, de você treinar novos líderes. Você treinar, sabe? É na célula que a pessoa perde a timidez, é na célula que a pessoa perde o medo, é na célula que a pessoa deixa de ser uma pessoa introvertida, né? Que ela se relaciona, que ela conversa, que você desafia ela, né? Não coloca de cara assim também para compartilhar, que você, dependendo da pessoa, morre do coração. Mas você, olha, irmão, gostaria que você trouxesse uma dinâmica. Aí você, como um bom líder, você vai falar isso para ela no final da célula, para ela fazer na outra. Aí durante a semana você vai checar qual que é a dinâmica. Lembrando que dinâmica não é para roubar o tempo da palavra. A dinâmica é para fazer, é só um quebra-gelo, irmão. Eu lembro uma vez que uma moça foi fazer uma dinâmica, tinha 12 versículos para ler na dinâmica. Aí depois que ela leu todos os versículos, ela falou, agora eu quero dizer qual é a mensagem da dinâmica. Foi o compartilhamento. Entendeu? Então não, a dinâmica é para mexer, quebra-gelo. Dinâmica e quebra-gelo é a mesma coisa, é para as pessoas rirem, para sair do lugar, para mexer com a célula, mas não é para trazer um raio, uma palavra. Não, esquece isso, irmão. Entendeu? Então, né? Treinar as pessoas. Olha, irmão, gostaria que você trouxesse uma palavra de oferta semana que vem, do quilo do amor. Aí você não vai deixar a pessoa no escuro, você vai ajudar ela, você vai ver o que ela vai falar, o que ela vai compartilhar. Entendeu? Eu lembro uma vez numa célula que o irmão foi ministrar sobre oferta e ele falou que ele nunca fazia, mas que ele estava se desafiando. Né? Então virou um testemunho daí, porque, entendeu? Então não, então, né? Então o irmão vai ministrar aquilo do amor e ele não traz o quilo do amor. Eu já vi isso acontecer. Daí, né, irmãos, até acabei me esquecendo, mas nós temos que cumprir, nós temos que fazer e tal. Olha, irmão, eu estou há alguns anos com célula, eu já vi cada uma, se eu te contar. Então, célula é um lugar de treinamento. Célula é um lugar também de crescimento. De crescimento, onde nós levamos as pessoas a amadurecerem na fé, a crescer na fé. Sabe? Colocar a pessoa na intercessão da célula, desafiar ela a discipular pessoas, a visitar pessoas. Líder, por que você vai visitar sozinho, homem de Deus? Aproveita. Sabe como que você treina os seus discípulos? O que Jesus fazia para treinar os seus discípulos? Levava eles junto, vamos junto. Lembra de Marcos 9, lá, o paralítico, o lunático lá? Que eles foram na frente? Cara, aquilo ali é um treinamento. Eles vão na frente e Jesus vai atrás. Eu fico só imaginando Jesus. E os caras indo lá, foram lá, oraram e oraram. Eu imagino Pedro assim, já expulsando o demônio, gritando e tal, né? E João já, querido, né? E aí Jesus chega lá, o pai do menino indignado, revoltado, né? Aí é muito, muito top esse texto, porque daí Jesus conversa com o pai.
eleva a fé do pai, aí depois, lá no GDzinho, lá com Jesus, ô Jesus, por que a gente não conseguiu? Dele, pois é, vocês não estão orando e jejuando, dessa casta não sai. Treinamento, vamos de novo. Então, pode acontecer com você pôr o discípulo para orar lá, o demônio não sai, você depois tem que chamar, tem que orar, depois explicar. Treinando, treinando. E esse treinamento deu tão certo que nós estamos aqui. Nós somos frutos dos homens que Jesus treinou. Você entendeu? Então, nós precisamos ter isso claro, que a célula é um lugar de treinar as pessoas. Não seja o super-homem da célula. Você faz tudo. Comece a gerar nas pessoas. É uma linha fina, como o pastor Michel fala. Você não pode ser um líder que faz tudo, mas também você não pode ser um cara que terceiriza. Você tem que gerar. Olha, querido, presta bem atenção hoje como que eu vou fazer a oferta. Semana que vem eu quero muito desafiar você a fazer isso. Você consegue, eu vou te ajudar. Né? Procura aprender bem. Né? Então, você vai treinando. Outra coisa, além de crescimento, oitavo e último, a célula é um lugar de multiplicação. Amém? Se eu te perguntar, não o líder, mas você que é membro de célula, você sabe de cabeça a data de multiplicação da sua célula? Amor, você é amor mesmo. Irmãos, olha só. A gente precisa falar sobre isso, sobre a importância da multiplicação, da célula se multiplicar, porque senão, o que acontece? Se a gente não cuidar, a nossa célula vira um clube. As pessoas vão lá igualzinho, elas cantam, elas dançam, elas ouvem uma palavra e tal, e não sei o que, vão embora, não trazem ninguém, e vira aquele clube, mas não, a célula é um bote salva-vida. Como que funciona um bote salva-vida? Um dia eu estava lá, quando eu estava trabalhando de marinheiro, eu vi lá. Quando o cara não está dentro do bote salva-vida, puxando alguém para dentro do barco, ele está remando. Mas nunca tem pessoas paradas, todos estão envolvidos. Ou eu estou remando, ou eu estou resgatando vidas. Ou eu estou remando, ou eu estou salvando vidas. Mas ninguém sentado, parado. Quem fica sentado e parado é quem está num clube. E a sua célula, minha célula, nossa célula não é um clube, é um bote salva-vidas. Salva-vidas, precisa. Isso precisa tirar o sono do líder. Se a minha célula ela está cumprindo esse propósito. E eu lembro que da outra vez que eu ministrei essa palavra, eu fiz algo que eu quero fazer agora. Uma coisa bem prática. Quero que você agora levante do seu lugar bem rapidamente. E você procure a sua célula. Vamos lá. Já. Reúne aí com a sua célula. Se você não está inserido em nenhuma célula, vai nessa que está próximo de você aí. Amém? Quem não está em célula agora, levanta a mão aí para você ir para uma célula. Se você não está com uma célula, procura. Então, irmãos, olha só, agora eu preciso muito da sua atenção, tá? Vou contar até 3, você vai fazer silêncio. 1, 2, 3. Isso, glória a Deus. Os líderes das células, levantem a mão. Todas as células estão com líderes aí? Então o líder dessa célula, ele vai pegar o celular agora, pega lá o seu celular e você vai lá na sua calculadora. Tá? Chega bem juntinho aí da célula, pode fechar a rodinha para todo mundo se ouvir bem. Fecha aí, para todo mundo se ouvir. E agora você vai junto com a sua célula ali. Não dá para demorar muito, tá, irmãos? Então vamos lá. No primeiro propósito da célula de 1 a 10, que nota você dá para a sua célula no evangelismo? Converse aí com os seus membros. A sua célula é uma célula que traz muitas pessoas, que evangeliza. De 1 a 10, que nota você dá? Agora, integrar. Que nota você dá de 1 a 10, a célula toda aí dá, para integrar? Como que a sua célula é para integrar as pessoas?
As pessoas que vêm visitar a sua célula, elas se tornam membros. Beleza? Vamos lá para o terceiro. Guarda a nota de integrar aí, irmãos. Ó, eu estou acreditando que vocês estão colocando o que realmente é aí, amém? Deus está vendo, irmãos. Terceiro, sua célula, que nota você dá de 1 a 10 para o pastoreio da sua célula? Se só o líder pastoreia, visita as pessoas, a nota não pode ser boa, irmãos. Não é o líder, é a célula. Que nota essa célula tem para o pastoreio? Vamos lá, quarto. Guarda a nota aí do pastoreio. Tá, então você já tem o número do evangelismo, integrar, pastorear, agora discipular. Essa nota é bem simples, irmão. Ó, se 50% da sua célula é discipulada, a nota é 5. Se 30% da sua célula é discipulada, a nota é 3. Quinto, comunhão. Que nota você dá para comunhão na sua célula? Comunhão. Fora o dia da célula, que nota você dá? O que a sua célula faz fora o dia da célula? Sétimo, sua célula cresce. Sua célula está crescendo de 1 a 10, que nota você dá? Ou é aquela mesma galera de um ano atrás? Que nota você dá para o crescimento da sua célula? E último, vamos lá, último, multiplicação. Quantas vezes a sua célula já multiplicou? Que nota você dá para multiplicação na sua célula? Irmãos, olha só, agora presta atenção aqui, ó, por gentileza. Agora você tem 8 números aí. Você vai agora somar eles. Soma eles. Soma lá. Quanto que dá evangelismo, mais integração, mais pastoreamento, mais discipulado, mais comunhão, mais treinamento, mais crescimento, mais multiplicação. Agora divide, para você saber qual é a nota da sua célula. Se for menos de 7, toda a célula cai de joelho agora. Brincadeira. Você vai somar e depois vai dividir por 8, tá? Divide por 8. Soma tudo e divide por 8. Aí você vai saber a nota da sua célula. Agora, líder, você pega esse número e olha para o rostinho de cada membro aí da sua célula. Pega esse número, olha para o rostinho de cada membro da sua célula. Fica aí reunido com a sua célula, tá? Irmãos, olha só. Preciso só um minutinho de silêncio, olha só. A Bíblia diz em Êxodo 14, versículo 15, que Moisés, ele foi enviado por Deus para resgatar o povo do Egito, certo? Sim ou não? A sua célula tem uma missão de resgatar as pessoas. Amém? Aí Moisés foi lá e cumpriu o que Deus falou. Quando eles saíram do Egito, eles encontraram no meio do caminho uma lagoa azul gigante, que era o mar. E aí Moisés, depois de tudo que Deus tinha falado para ele, tudo que ele já tinha visto Deus fazer e o povo também, até Moisés ficou preocupado. E agora? Como é que a gente faz agora? Se eu voltar, o Egito me pega. Os caras estão vindo para me matar.
e o mar está aqui na frente. E agora, o que eu faço? Aí ele foi orar a Deus, foi falar com Deus. E aí o que Deus diz para Moisés? Quando Deus deu para Moisés aquele cajado representava autoridade. E autoridade, irmão, só uma pessoa pode te dar autoridade, que é Jesus. Porque a palavra autoridade vem do alto. A autoridade que você tem, o homem te dá posição, mas Deus te dá autoridade. Deus te deu autoridade como líder. Deus te deu algo do alto para você. Quando Deus deu o cajado para Moisés, simbolizava a autoridade que Deus deu para ele. E aí quando ele foi falar com Deus, Deus disse para ele: Moisés, diga ao povo que marche. Mas por que Deus não disse para o povo? Não ia ser mais impactante se o céu se abrisse e Deus falasse: povo meu, marche. Mas Deus disse para Moisés dizer ao povo. Por quê? Porque Deus respeitava a autoridade que ele tinha dado a Moisés. Irmãos, Deus deu uma autoridade para você fazer essa célula acontecer. Deus te deu uma autoridade para isso acontecer. A sua célula vai crescer, a sua célula vai se multiplicar. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus te deu essas pessoas aí para te ajudar. Essas pessoas que estão aí junto com você são outros Moisés que ao seu tempo vão liderar um outro povo. Sabe, queridos, uma das coisas que Deus falou muito forte no meu coração, quando eu estava preparando essa mensagem, e assim, é uma loucura, sabe? Deus tem falado comigo uns negócios meio doidos, sabe? Mas, irmãos, a sua célula, é bom você repetir isso para você gravar, para você ter isso gravado no seu coração. A sua célula é a sua missão. A sua missão é a sua célula. Mas antes da missão vem a unção que Deus já te deu. Missão sem unção é frustração. Mas Deus não quer que você se frustre. Então o que Deus fez? Deus, antes de te comissionar, Ele te deu a unção. Os nossos líderes, pastor Michel, pastora Fran, o Alex e a Thaís, eles acreditam na sua liderança. Eles acreditam em você. Eles investem em você. Irmãos, nós somos sim, eu gosto de falar isso, cobrado de como nós estamos cuidando dos nossos líderes, de como que nós estamos cuidando de vocês. Agora eu pergunto para você, como que você está cuidando do povo que está sob o seu cuidado? Deus te deu unção para você cumprir a missão. Você tem uma unção, querido, dada por Deus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso significa o quê? Que quando você trabalha sem o Espírito Santo, sem Deus, não acontece, mas não é o seu caso. Você está num Tadel. Você é discipulado, você está envolvido com uma liderança que ama Jesus. Você está debaixo de um legado, irmãos. Olha, irmãos, hoje eu estava lá na academia com a pastora Fran e ela estava fazendo um exercício que eu não conseguia fazer. Sabe o que eu lembrei na hora? Até falei para ela, falei: pastor, eu estou debaixo dessa unção, eu vou conseguir. E eu fui lá e consegui. Irmão, sabe por que você vai conseguir? Porque os nossos líderes conseguiram. E você está debaixo dessa unção. Sabe, hoje é o pastor Michel, a pastora Fran, o Alex e a Thaís liderando 1000 pessoas. Daqui menos de 10 anos é você. Porque você está debaixo de uma unção que cresce, que multiplica. Você não é um corpo estranho. Amém? Então acredite nessa unção que está sobre você. A vontade de Deus é que você transborde sobre essas pessoas que estão com você e que essas pessoas transbordem sobre outras pessoas. Sabe, o segredo, irmão,
não é você fazer tudo. Sabe, eu muitas vezes fiz isso, errei muito. Eu achando que eu fazendo tudo ia dar certo. Não, eu vou fazer tudo, eu vou visitar, eu vou fazer tudo. Aí um dia Deus sabe aquele? Deus falou para mim, Deivão, o segredo não é você fazer tudo, mas é você acreditar em todos. Acredite, a pessoa vai errar. Você continua acreditando, ensinando. Sabe, ela não vai compartilhar como você. Ela não vai fazer a oferta da célula como você. Ela não vai fazer um pastoreamento como você. Por quê? Porque o Senhor nos fez diferentes. Mas Ele quer usar a todos. Amém? Então eu gostaria, assim, no fundo do meu coração, irmãos, que você aí com a sua célula fizesse a rodinha. Faz a rodinha aí. Que um possa olhar para o outro. E, sabe, quando o Senhor me deu o privilégio de escrever essa canção, essa música, eu estava diante de um desafio. E eu desesperadamente, eu falei para o Senhor, Senhor, eu sou o seu altar. Eu preciso queimar, eu não posso fazer isso sem queimar, Senhor. Eu não posso fazer uma obra sobrenatural sendo natural. Eu estou desesperado por Ti. Queima, Senhor, dentro de mim. Queima, porque eu de mim não tenho nada para oferecer. Mas com o Senhor eu tenho tudo que as pessoas precisam. E eu queria que você agora orasse como você nunca orou aí com o seu líder. Que você declarasse sobre a sua célula. Enquanto a galera toca essa música, você se desesperasse. Que você tivesse o mesmo olhar que o seu líder tem por essa célula. Sabe, que você entrasse em desespero para a sua célula multiplicar, para a sua célula discipular todos os membros, para a sua célula ser uma célula que pastoreia as pessoas, sua célula ser uma célula que evangeliza as pessoas, sua célula cumprir o propósito dela de evangelizar, de integrar, de pastorear, discipular, de ter comunhão, de treinar, de trazer crescimento e multiplicação. Levante a sua voz. E me faz transbordar. Queima dentro de mim e enche